Boa tarde, amigos e amigas aí do YouTube, amigos da internet, amigos do Facebook. Estamos mais uma vez nesta tarde com a graça do Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, nesse trabalho evangelístico aqui na região do norte do Paraná, em Marialva. Agradecidos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede nesta tarde. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2026. Estamos mais uma vez, atualmente às 17 horas da tarde, neste domingo, para poder falar mais um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Muito bom ter cada um de vocês aí, os pastores amigos aí que conhecem esse trabalho, que está sempre incentivando esse trabalho nosso aqui, as pessoas que seguem esse trabalho. É muito bom ter cada um de vocês aí, gente, viu? Cumprimento a todos os pastores da mensagem, da qual também sou um filho desta mensagem, um filho de Deus também, que fazemos parte da mensagem do sétimo anjo, e estamos agradecidos a Deus, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra verdadeira, e sem Ele ninguém jamais poderá entrar no reino dos céus. Se não for através da palavra do Senhor, ninguém poderá chegar nos céus. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse que ninguém vai ao Pai se não for através dEle. E foi Ele que pagou o preço por cada um de nós ali naquela cruz do Calvário. Agradeço a todos vocês, as pessoas que seguem esse trabalho, as pessoas que compartilham este trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês, e você que já mandou um positivo aí, viu? Que Deus te abençoe. Tá? Cumprimento todos os irmãos da mensagem, todas as denominações também, e todas as pessoas que seguem esse trabalho. Aí hoje eu não vou falar o nome de ninguém aqui, porque Deus, Ele conhece, sabe quem é que segue, Ele sabe quem é que ouve a palavra dEle e quem não ouve. E eu creio que tudo aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, então aqueles que são de Deus, é o que vão ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Não importa quem esteja pregando, seja um evangelista, seja um obreiro, seja um pastor, seja uma irmã também pregando, que as mulheres também elas pregam também, claro, mas cada um no lugar em que Deus pôs para fazer esse trabalho. Isara Galdino, minha tia Lidilins, obrigado, tia, por estar aí, viu? Forte abraço, Deus abençoe você, toda a nossa família, e sempre quero lembrar os irmãos que eu sempre estou lembrando de todas as pessoas nas minhas orações, cada um de vocês aí que precisa da palavra do Senhor nosso Deus. A Isela disse: menino de Deus, menino, Deus abençoa, boa tarde. Obrigado, minha tia, Deus abençoe a sua tarde também, tá? Deus te abençoe por estar aí, viu? Tá? Então eu agradeço os pastores da mensagem também, que estão incentivando esse trabalho, como eu já falei aqui. É muito bom ter cada um de vocês aí, tá? São as pessoas que incentivam esse trabalho, É muito bom isso, a gente fica feliz, Tem aí pastores também das denominações aí, também que incentivam esse trabalho aqui, E a gente fica muito feliz com isso. O povo da África, do Brasil, pessoas aí de outros países aí, do mundo também que sempre entram aí. A gente sabe que tem pessoas até na Irlanda que ouvem esse trabalho, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da África, Eu creio que até no Japão, na China, porque a internet ela vai nos quatro cantos do mundo, Muito bom, gente, ter vocês, cada um de vocês aí. Tá? Os irmãos da mensagem, das denominações, os irmãos também da Igreja Católica, não importa onde você esteja buscando Deus. O importante é que Deus, Ele conhece o coração de cada pessoa nesta terra, tá? Como eu disse, eu não vou falar o nome de ninguém, mas Deus conhece cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Já disse, hoje é dia 15 de fevereiro, de 2026, e nós vamos ler o Salmo 1 aqui, para a gente poder seguir com esse trabalho. Nesse domingo, todos os domingos às 17 horas, nós estamos aqui sempre com alegria no coração, fazendo esse trabalho que Deus edificou aqui na região. Eu sempre falo a você,
Você aí que mora na região aqui, que tem vontade de servir a Deus, talvez você que tem vontade de conhecer este Deus que eu sirvo, né? Este Deus que tem me dado vida, este Deus que tem transformado a minha vida, este Deus que transforma aqueles que chamam por Ele, aqueles que crê nele, né? Este Deus que edifica, esse Deus que protege, esse Deus que dá vida aos que temem o nome dele. Esse é o Deus que eu sirvo, tá? Eu quero agradecer a cada um de vocês aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vão compartilhando aí no Store, no Facebook. Entre aí, participe do meu vídeo aí, manda para o seu parente, para sua família, para o seu amigo, né? Que Deus abençoa. Povo de Curitiba, povo da Espanha também, né? São as pessoas que seguem, povo de Anápolis, Silvanópolis, Tocantins também, povos ali de Goiânia, Minas Gerais, né? Deus abençoa muito cada um de vocês, viu? Tá? Vamos ler então aqui o Salmo 1, né? E em seguida vamos entrar na palavra do Senhor nosso Deus, para que a gente não passe do horário, né? Salmo 1, vamos ler então o Salmo 1 hoje aqui, tá? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Entre aí, gente. Vão participando aí, viu? Meu muito obrigado a cada um de vocês aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já vamos então, irmão, ler a palavra do Senhor aqui, né? Para que a gente já possa estar entrando na palavra do Senhor nosso Deus, né? Tá? Vamos ler aqui então. Em Gálatas, Gálatas 1, versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. Para que nós possamos falar, né, um tema nesta tarde, que nós vamos falar hoje aqui nesta tarde. Gálatas 1, versículo 6, que diz assim: o apóstolo Paulo pregando para a igreja ali dos Gálatas, né? Gálatas 1, versículo 6 diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema.
Maravilhoso Deus, Deus maravilhoso e Pai eterno, acrescentem as bênçãos à leitura da palavra do Senhor nesta tarde, Pai. Eu me retiro completamente de qualquer pensamento meu aqui nesta tarde, Pai. Haja visto que eu não sou digno, Senhor, nem de estar nesse púlpito, Pai. Porque se os apóstolos do Senhor consideraram como escória deste mundo, como lixo deste mundo, quem somos nós, Senhor? Porque sabemos que se o Senhor olhar do céu para baixo, o Senhor não vê nenhum justo. Todos se extraviaram, fizeram os inúteis. Mas sabemos que o Senhor honra aqueles que chamam pelo nome do Senhor nosso Deus. Abençoa, Pai, a leitura da palavra do Senhor nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja o Senhor falando a palavra do Senhor, Pai. E que esta live, Pai, não somente daqui, mas de todos aqueles que estão anunciando a palavra do Senhor, Pai, os quatro cantos desta terra, que isto possa chegar nos corações dos escolhidos do Senhor nesta terra, Pai. E que através desta live, cada pessoa possa alcançar o objetivo do seu coração, Pai. Seja uma cura, seja um trabalho, seja uma questão na justiça, seja o que for, Pai. O Senhor sabe do coração de cada pessoa nesta terra, Pai. E o Senhor é o dono da palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmão, baseado em Gálatas 1, versículo 6, nós vimos aqui o versículo Gálatas 1, o versículo 8, versículo 9, que diz assim, este aqui foi o apóstolo Paulo falando, cheio do Espírito Santo, ele falando, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E no versículo 9 ele tornou a repetir, o Espírito Santo através dele falou novamente, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então, irmão, nós vamos falar nesta tarde, simplesmente vamos falar nesta tarde sobre quem é de Deus, ouve que é de Deus. Por que nós estamos falando isso? Porque a única palavra, irmão, que pode levar qualquer pessoa aos céus é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro, não tem. Você pode buscar quem você quiser, você pode buscar de qualquer maneira que você quiser, não importa. Eu falo assim porque você pode ler lá no Salmo 115, você que às vezes porque o que a gente pode, por que nós falamos isso? Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo, ele disse, lá em São João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém chega a Deus, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, a menos que o Pai o chame. Mas aqueles que o Pai chamou antes de que o Senhor Jesus Cristo viesse na terra, porque agora nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, mas o Senhor Jesus Cristo, ele andou com Noé, o Senhor Jesus Cristo, ele andou com Enoque, o Senhor Jesus Cristo, ele andou com Abraão, o Senhor Jesus Cristo, ele andou com Moisés. O irmão Brando, ele fala, uma mensagem dele, que ele não entendia como é que o profeta Moisés, quando aquele povo se rebelou contra Deus ali, Osmar Francisco Miller, um abraço, Osmar, Deus abençoe você que está aí, viu? Osmar Francisco Miller, amigão aí de Silvanópolis, Tocantins, forte abraço, viu? Obrigado por estar aí, amigão, que Deus te abençoe. Ele não entendia, porque tem uma passagem na Bíblia ali que quando aquele povo ali se rebelaram ali contra Moisés, é por isso que nós estamos falando nesta tarde, quem é de Deus ouve que é de Deus. Então, se você é um filho de Deus, você ouve a palavra de Deus.
Quando aquele povo se rebelaram ali contra Moisés ali, né, sabemos que é Datã, Coré e Abirão ali, eles chegou ali no profeta Moisés e falou, aqui não é só você que é santo, não. Nós também somos santos. A nossa congregação também ora, que nem o seu povo ora também. Né? Não é só você que é santo. Deus está com você, mas Ele está com a gente também. Quando aquele povo se rebelaram contra Moisés ali, Moisés entrou na brecha. Falou, Senhor, se for para o Senhor matar esse povo, risca meu nome. Não faça tal coisa, um povo que o Senhor tirou da terra, lá da terra do Egito, com mão forte. Um povo que passou, sofreu. Um povo que caminhou no sol, caminhou no deserto. Agora o Senhor quer matar todo esse povo, então risca meu nome também. Chegou um ponto que Moisés chegou a discutir com Deus. Mas quem que estava em Moisés? O Senhor Jesus Cristo estava com Moisés. É por isso que nós estamos falando, quem é de Deus, ouve o que é de Deus. E Deus obedeceu o que Moisés falou. Por que Deus obedeceu o que Moisés falou? Porque quando Deus deu aquela comissão para Moisés, para que Moisés fosse ali falar com o faraó, quando Deus apareceu ali para Moisés, ali naquela fornalha ardente, Deus deu a comissão para Moisés. Né? Deus falou para ele, olha, pega a tua mão, mete a tua mão aí dentro da gola da tua roupa. Moisés enfiou a mão dele lá, a mão dele saiu leprosa. Aí Deus falou, põe a tua mão de novo lá, e a mão dele saiu sã. E Deus deu aquele cajado para Moisés. Então veja bem, aí Moisés falou, Senhor, mas como que eu vou falar com o faraó se eu sou gago? Eu gaguejo, eu não sei falar direito. Deus ele falou para Moisés, chama teu irmão Arão. Chama teu irmão Arão. Arão será um profeta e você será um Deus. Por quê, irmão? Porque Deus estava em Moisés. O próprio Moisés falando para Deus, se arrependa, Senhor. Porque se for para o Senhor matar esse povo aí, risca meu nome também. Mas o que acontecia, irmão? Abraão estava nos mandamentos corretos de Deus. E um homem, irmão, quando ele anda nos caminhos de Deus, ele é rastreado pelo Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo ouve o que é a palavra de Deus. Não fica distorcendo. Proibido que ninguém venha ouvir a palavra de Deus, não. Hoje o que mais tem em cima dessa terra é confusão. Tem pastor aí que não deixa um membro da igreja dele ir em outra igreja, não. Tem que deixar aí, mano, porque se Deus está naquele lugar, Deus não está no sistema, mas está naqueles que têm fidelidade no coração. Deus ouviu Moisés. Ele ouviu Moisés, ele não matou aquele povo. Ele matou depois. Depois que aquele povo começou ali a abusar de Moisés ali, falar, não é só você que é santo, que começou a se rebelar contra Moisés. Deus falou, separa do meio deles. Separa o teu povo, que eu vou acabar com esse povo. E a terra engoliu aquele povo todinho ali. Porque quando Deus ele dá o mandamento para um homem, irmão, é bom a gente observar e ter cuidado. Porque muitas vezes as pessoas falam, você não ouve esse evangelista não. Não ouve esse irmão Hermínio aí não, porque ele quase não fala da mensagem. Falo sim, irmão. Eu faço parte da mensagem também. Só que eu prego, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o evangelho que o irmão Brana pregou. Toda a mensagem que o irmão Brana pregou foi tirado da Bíblia. E você que é um católico, você vai na igreja lá, o padre, ele vai abrir a Bíblia dele, vai pregar o evangelho também. Não é a palavra de Deus que ele vai pregar? Toda a mensagem que o irmão Brana pregou foi tirado da Bíblia. Foi tirado da Bíblia. É por isso que eu sigo, sim. Eu sou da mensagem e o que o irmão Brana pregou está preparando um povo mesmo para o arrebatamento. Porque a mensagem do irmão Brana veio consertar aqueles cabos que estavam desconectados. É por isso que eu estou dizendo, quem é de Deus, ouve o que é de Deus. E se você é um filho de Deus, você ouve a palavra de Deus. Se eu estou anunciando para você a palavra de Deus e você não quiser ouvir, você
Porque às vezes a pessoa não simpatiza com aquela pessoa que está pregando. Você tem que simpatizar com Deus, com a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele falou aqui, em Gálatas 1, versículo 8, ele disse. É por isso que nós estamos falando, quem é de Deus, ouve que é de Deus. Ele não vai ouvir um outro evangelho. Tem outra parte ali que fala, ele diz, eu até fico até consciente que haja dissensão dentro da igreja, porque aqueles que são fiéis vão se manifestar. É por isso que o apóstolo Paulo falou, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que é anátema? Anátema é coisa do inimigo, é coisa do diabo, irmão. Porque tem muitas pessoas que acham que estão seguindo o caminho de Deus, mas está fazendo a vontade do homem nesta terra. Quem é de Deus ouve somente o evangelho que é a palavra original, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você presta atenção aqui, ó. Nós não estávamos falando aqui agora há pouco, aqui de um profeta. Olha aqui, ó. Aqui em 1 Coríntios 14, é por isso, irmão, que eu falei que o Senhor Jesus Cristo, ele caminhou com Enoque, é tanto que o profeta Enoque foi arrebatado, ele caminhou com Noé, Noé foi ao céu, passou pela tribulação, passou pelo dilúvio na arca, Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as 3 noras dele, passaram pelas águas, porque Jesus Cristo estava com aquele povo. Tá? Jesus Cristo, ele andou com Abraão, andou com Enoque, andou com Abraão, andou com Moisés. Por quê, irmão? Porque quem é de Deus, ouve o que é de Deus. Então, se você está ouvindo o que eu estou falando para você aqui, você faz muito bem, você está ouvindo a palavra de Deus. Mesmo que talvez você não simpatize comigo, não importa. O que eu estou falando para você é a Bíblia, é a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu estou falando para vocês por causa disso aqui, ó. Veja bem aqui, ó. Em 1 Coríntios 14, versículo 32, diz assim, ó. Deus falando através da boca do apóstolo Paulo, tá? Ele disse assim, ó. Em 1 Coríntios 14, versículo 32, diz assim, ó. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ele não disse só as igrejas de Coríntios, não. Como em todas as igrejas de todos os santos. Irmão. Deus, ele não é Deus de confusão. Então, quem é de Deus, irmão, ouve o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém segura um eleito, irmão, de Deus. Ninguém segura um escolhido de Deus. Ele vai ouvir a palavra, porque é somente a palavra de Deus, irmão, que alimenta um escolhido dele. É somente um escolhido de Deus que ouve a palavra de Deus. É por isso que eu sempre falo aqui, meu irmão, para mim não importa onde você esteja buscando Deus, não. Para mim não faz nenhuma diferença. Você sabe por quê? Deus, ele não habita em placa de igreja. Deus, ele não habita de placa de igreja, não. Deus, ele não habita numa construção feita por homem. Nós, eu e você, nós somos a igreja. Nós somos o templo do Deus vivo. É por isso que eu falo. É por isso que eu digo a você, meu irmão. Deus, ele está olhando, irmão, é o coração das pessoas. Não é a mente. Ele está olhando, é o coração das pessoas. É ali que Deus está observando. É ali que Deus, ele observa. É por isso que ele falou aqui, ó. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Por quê, irmão? Os profetas andou com quem? Com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Por quê, irmão? Porque é a palavra do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o profeta dos profetas.
o Deus único, verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o único Deus verdadeiro. Tem muitas pessoas que estão obedecendo à vontade do homem e não os mandamentos de Deus. Irmão, se você observar, isso é a pura verdade, olha. Tem muitas pessoas que estão obedecendo à vontade do homem. Tá? A vontade do homem e não a vontade de Deus. Sabe por que eu falo isso aí? Porque a gente observa, isso que eu estou falando aqui, eu não estou falando isso aqui lá nas denominações, não. Eu estou falando isso aqui dentro da mensagem. Dentro da mensagem. Tem pastor, irmão, que diz que é da mensagem e não combina com outro pastor. Tem pastor dentro da mensagem que não deixa um membro dele ir na igreja de outro pastor. Será que isso é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que isso é quem é de Deus ouve que é de Deus? Eu creio que o homem de Deus, irmão, ele não proibiu nenhum membro da igreja dele, que nenhum membro que é ali do ministério dele e na igreja de outro irmão, não. Ainda, irmão, que seja nenhuma denominação. Porque o sistema pode estar errado, mas Deus, ele está nos corações daqueles que são fiéis a ele. Um pastor que confia em Deus, irmão, que conhece a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele não se preocupa com o membro dele, não. Se o membro falar, hoje eu vou lá na igreja do pastor fulano e tal. Não vai, não vai ouvir aquele evangelista, não vai ouvir aquele pastor lá, não, porque ele está fora. Irmão, quem é você para julgar o coração de alguém? Eu faço esse trabalho aqui, irmão, com alegria no meu coração. Eu nunca falo mal de pastor da denominação, pastor da mensagem, de ninguém. O negócio, o meu compromisso, irmão, é com Deus, é com a palavra do Senhor nosso Deus. Agora você pode observar aqui, ó, como aquele povo ali que caminhou com Deus ali, ó. Você vê aqui, ó. Isso aqui é tão importante que eu vou lendo aqui, ó, tá? E vou anotando algumas coisas aqui, ó. Você pode observar, ó. Tem muitas pessoas que estão obedecendo à vontade do homem e não os mandamentos de Deus. Agora você observa uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Em Atos. Aqui em Atos. Deixa eu ver isso aqui mesmo. Atos 5, versículo 17, ó. Aqui em Atos 5, versículo 17, diz assim, ó. Presta atenção para você ver o que é um homem que ouve, uma pessoa que ouve que é de Deus. A pessoa que anda nos caminhos do Senhor, irmão. Nada pode deter um cristão. Nada pode deter um filho de Deus, irmão. Porque ele ouve o que é de Deus. E aquele que é de Deus ouve o que é de Deus. Ele não vai obedecer à vontade do homem, não. Ele não vai obedecer à vontade do homem. Porque ele ouve o que é de Deus. E quem é de Deus ouve o que é de Deus. Agora veja bem aqui, ó. Em Atos 5, versículo 17, presta atenção aqui, ó, aqueles discípulos de Jesus Cristo ali, aqueles seguidores de Jesus Cristo ali, quando eles começaram a ser perseguidos ali, veja bem aqui, ó, os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio e o conselho de Gamaliel. Gamaliel era aquele sacerdote lá que Saulo seguia ele, perseguindo a igreja do Deus vivo. Você entendeu? Ele ainda respirava mal contra o povo de Deus, perseguia a igreja de Deus ali. Agora você veja os livramentos que Deus levantava ali e que Deus dava para esse povo. Por isso que eu falo, ó, quem é de Deus ouve que é de Deus, e quem é de Deus trabalha com as coisas de Deus. Veja aqui, ó. Atos 5, versículo 17 diz assim, ó. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos seduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tiraram-os para fora. Disse:
os tiraram para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Veja só. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. E chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não o acharam na prisão e voltando-lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e de que haveria ser aquilo. E chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo ensinando ao povo. É por isso que eu falo, irmão, se você está pregando a palavra do Senhor, irmão, o diabo ele pode apontar todas as armas do inferno que tiver contra você. Não adianta, toda vez que ele se levantar, ele vai levantar para cair. Porque quem é de Deus ouve que é de Deus e Deus anda com esse povo, do qual eu faço parte. Agora vejam bem aqui, irmãos. Então foi o capitão dos servidores, então foi o capitão com os servidores e os trouxas, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote, os interrogou dizendo: nós vos admoestamos-nos expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar mão sobre nós o sangue deste homem? Agora veja bem, eles estavam anunciando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava anunciando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. É por isso que eu falo, irmão, tem muitas pessoas aí que estão seguindo doutrina de homem, não as coisas de Deus. Então é muito importante que você observa, porque somente, irmão, é através do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, somente através dele, que você possa ser arrebatado ou se salvar e ser levado ao céu, porque fora de si você não conseguirá chegar lá. Tá? Veja. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, o qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhos acerca destas palavras, nós também, e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam, deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias
Levantou-se Teudas, dizendo ser alguma coisa, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser também achados combatendo contra Deus. É por isso que eu falo, irmão, é por isso que eu digo a vocês, eu não me preocupo com esse evangelho aqui, porque eu sei que os pastores que crê, que sabe quem está pregando a verdade e quem não está. Porque um homem de Deus, irmão, que ele anda com Deus, ele sabe o que está certo e o que está errado, porque Deus, ele dá o discernimento dele para os seus filhos nessa terra. Você está entendendo? Então, o que fizeram? Deus livrou esses seguidores dele, esses discípulos dele ali, como Pedro ali, quando estava ali preso ali no cárcere, quando ali aquele rei ali matou, o apóstolo Tiago ali a espada, né? Viu que aquilo ali agradara ao povo, prendeu a Pedro também, prendeu a Pedro para também no outro dia degolar Pedro perante o povo. Mas o que acontecia, irmão? A igreja orava por Pedro. A igreja orava por Pedro. E o anjo do Senhor veio na prisão e abriu a porta da prisão. Pedro estava trancado em prisão máxima. E o anjo do Senhor veio, quebrou tudo aquilo ali, irmão, e tirou Pedro da prisão. Por quê, irmão? Porque quem é de Deus ouve o que é de Deus. Quem é de Deus ouve o que é de Deus. Anda com Deus. E o diabo não tem nenhum poder contra esses filhos de Deus na terra. Tá? Agora veja bem aqui, dá para vocês verem aqui, irmão. Ó, veja só aqui, ó, o apóstolo Paulo, veja aqui, ó, em Atos aqui, ó, Atos 9, versículo 1, veja aqui, ó, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor, ele era um homem zeloso dos costumes deles, né? Ele era instruído por Gamaliel. O apóstolo Paulo, ele era Saulo, ele estava perseguindo a igreja do Deus vivo, irmão. Mas você vê quando Deus levanta um homem para o seu ministério, o que Deus fez com Paulo, com Saulo, para ele saber quem é Deus, irmão. É por isso que eu falo, quem é de Deus, ouve o que é de Deus, irmão. Por isso eu prego esta palavra de livre-arbítrio no meu coração, com a maior alegria do meu coração, porque eu sei que o que eu estou falando aqui, irmão, no dia do julgamento, eu vou dar conta do que eu estou falando aqui. E tenho certeza que naquele dia, Deus vai me julgar através do que eu estou falando aqui para cada um de vocês. É por isso que o que eu estou falando para vocês, o que eu estou falando é Bíblia. O apóstolo Paulo, ele era Saulo. Ele era um homem zeloso daqueles costumes deles lá, daquelas regiões dele lá. Veja só aqui, ó. Aqui em Atos 9, versículo 1, veja aqui, ó. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, que era Gamaliel, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, conduzisse presos a Jerusalém. E indo ele no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ele era Saulo. Este era Saulo, que foi o apóstolo Paulo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora veja, irmão, a resposta que Saulo falou. Porque, irmão, ele era um escolhido desde o ventre da mãe dele. Obrigado, minha esposa Luzia que está assistindo. Deus abençoe. Ele era Saulo. Mas ele, desde as entranhas da mãe dele, irmão, ele já era um homem preparado para o evangelho de nosso Jesus Cristo. Ele teve que pôr a cara dele em terra, irmão. Humilhar a cara dele em terra, ser derrubado por terra, para ele reconhecer esse Deus verdadeiro. É por isso que eu falo, por isso que eu falo, quem é de Deus, ouve o que é de Deus. Olha a resposta que Paulo falou, irmão. Na hora, ó, e caindo em terra, quando Saulo caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dor é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta, irmão, você pode falar de quem você quiser, irmão, para mim não importa. Fala de um pastor, fala de evangelista, fala de um obreiro. Este é o problema seu. O problema meu é que eu amo todos os meus irmãos. Não importa, irmão. Eu sou da mensagem e sei que eu estou me preparando para ser arrebatado. Porque se tiver um aqui no Brasil, este sou eu. E se você acreditar da maneira que eu acredito, creio que você também vai chegar lá. É por isso que eu aqui, nas lives que eu faço aqui, as mensagens que eu prego aqui, eu falo de todos, irmão. Não importa onde você esteja buscando Deus. Porque se você estiver buscando Deus, irmão, num lugar errado, Deus, ele vai te tirar de lá, irmão. Se você estiver honrando esse Deus verdadeiro, irmão, se você estiver indo ali numa igreja que aquele pastor estiver fora da palavra do Senhor, Deus vai tirar ele de você de lá, e através, às vezes, até de você mesmo, Deus vai ganhar aquele pastor para a palavra dele, vai trazer ele para o ministério verdadeiro da palavra dele. Você está entendendo? Então, não importa. Jesus, ele disse, onde houver 2 ou 3 falando em meu nome, Jesus, ele falou claramente, onde houver 1 ou 2 falando no meu nome, aí estarei eu no meio deles. Agora eu pergunto para vocês, se tiver 2 irmãos lá na igreja católica, falando de Deus, Deus não está lá? Ele pode não estar no sistema, irmão, no sistema ele não está mesmo. No sistema do homem ele não está, mas ele está no coração que almeja por ele, um coração puro que chama por ele. Você viu o que aconteceu com Saulo? Só que Jesus Cristo fez ele cair por terra para ele saber, irmão, quem é Deus. E sabemos que quem é de Deus ouve o que é de Deus. Osmar Francisco Miller está assistindo ele. Deus abençoe, meu grande amigo. Tá? Eu quero ler para vocês aqui uma mensagem extraída da Bíblia aqui, baseado no que eu estou falando mesmo, sobre o que eu estou falando aqui. Vejam aqui. Quando uma pessoa, irmão, um homem ou uma mulher, eles ouvem o que é de Deus e andam nos caminhos de Deus, irmão, nada pode deter um filho de Deus nesta terra. Ninguém, irmão, o diabo, ninguém consegue tirar um filho de Deus dos caminhos de Deus. Não consegue. O irmão Brano, ele pregou uma mensagem aqui, irmão, som incerto. Ele tirou essa mensagem da Bíblia. Aí ele leu a Bíblia e pregou para a igreja dele lá nos Estados Unidos. A mensagem, o som incerto, no parágrafo 117. O irmão Brano, instruído pelo Espírito Santo, né? Deus estava no irmão Brano. Deus, ele está em mim, ele está em você, meu irmão, que está aí do outro lado, que está dando ouvido para a palavra dele, ele está em você também, não tenha dúvida disso, tá? Você não precisa ser igrejeiro para você entrar no reino dos céus. Você não precisa pregar, não é necessário que você ponha a Bíblia debaixo do seu braço e saia pregando de porta em porta, não é isso. Deus, ele quer saber a sinceridade que está dentro do teu coração, não o que está na tua mente, porque a mente ela arrasou, mas o coração não. O homem que está em comunhão, contrito, em comunhão com Deus, o homem que está andando com Deus, irmão, em comunhão com Deus, o que acontece na vida dessas pessoas, é isso que eu vou falar para vocês agora aqui, ó. Tá?
Ó, Jesus, o som incerto, parágrafo 117, Deus falando através do irmão Brana, que ele foi um profeta de Deus. Eu acabei de ler para vocês lá em 2 Coríntios 14, versículo 31 e 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus, ele não é Deus de confusão, senão Deus de luz. Tá? Então veja bem aqui, ó. Jesus encontrando-se na terra. Jesus Cristo está em mim, está em você. Jesus encontrando-se na terra, porque Jesus Cristo, ele subiu ao céu lá na ascensão e voltou em forma de Espírito Santo e está caminhando sobre o teu povo nesta terra. Somente no teu povo, somente naquele que ouve que é de Deus. Somente quem é de Deus ouve que é de Deus. E aquele que é de Deus ouve que é de Deus. E Deus está caminhando nesse povo. Tá? Jesus encontrando-se na terra, ele sabia onde ele estava firmado. E cada cristão também sabe onde ele está caminhando. Ele sabe se ele está andando em terra firme ou se ele está pisando em areias movediças. Ele sabe. Ele sabia quem ele era. Ele disse: eu tenho poder para dar minha vida e tenho poder para tomá-la novamente. Jesus, ele disse isso. Ele chamou um homem depois de 5 dias morto ali naquela sepultura, que as carnes ali das narinas dele já estavam se descompondo, como diz a irmã dele, né? Marta falou: Senhor, já é de 4 dias, já é de 5 dias, já cheira mal. Jesus Cristo falou: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus, tira a pedra. Tira a pedra. E cada cristão, irmão, tem esse poder também. Se você anda com Deus, você também tem esse poder, porque o Espírito Santo está em você. Se você anda com Deus naquele compartimento do teu coração, Deus, ele caminha com você. Como Jesus Cristo, eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para trazê-lo novamente. Ele falou, ele diz, tenho poder para dar minha vida e tenho poder para tomá-la novamente. Olha, nenhuma incerteza com isso eu tenho. Aleluia. Eu agora tenho poder para dá-la e tenho poder para tomá-la. Sim, Senhor, ninguém me detém. Tenta tomar a bênção de um cristão aí, irmão, para ver se você consegue. Não tira, irmão. Você não consegue desfocar um cristão dos caminhos do Senhor nosso Deus. Se ele está com Deus, você não consegue tirar ele dos caminhos de Deus. Um abraço, pastor João Bispo. Deus abençoe, precioso, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há incerteza, irmão. O homem e mulher que possui esse poder, irmão, é um poder que está naquele compartimento do coração. Um abraço, Hélio de Mandaguari. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe. Tá. Veja, irmão, é um poder. Né? Ninguém me detém, ele disse. Agora de hoje em diante, ninguém me detém. Qualquer homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus sabe onde está firmado, independente do que aconteça. O quantos digam sim ou não, ele sabe onde está firmado. Não há som incerto, irmão. Não há um som incerto com o cristão, irmão. Comigo não tem um som incerto. Porque eu sei o Deus que está comigo. E cada dia eu creio mais, irmão, em nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu vejo Ele guiando minha vida de dia e de noite. Eu vejo Deus guiando meus passos. Deus me dando vida para mim, irmão. Aonde quer que eu vou, Deus, Ele está guiando a minha vida. Apesar dos problemas difíceis que a gente passa. Porque não é fácil você viver nesta vida. Principalmente o cristão que anda com Deus, irmão. Ele é perseguido de todos os lados. Ele é mal visto. Se ele fazer um errinho para o mundo, ele fez um erro que não tem tamanho aquele erro. Todo mundo repara ele. Vamos ver ali se o cristão está pecando. Olha, você não pode falar isso porque você prega o evangelho do nosso Jesus Cristo. Você não pode fazer isso porque você anda com Deus. O cristão, ele é perseguido, irmão. Mas ninguém detém o cristão. Não há som incerto, aleluia. Que coisa. O homem que possui isto, a mulher que possui isto, que pessoa bem-aventurada. Não é de se admirar que Davi disse que eles eram bem-aventurados. A pessoa bem-aventurada, coloque-o na mesa de operação. Tente cortar a bênção dele. Você nunca encontra, irmão. É um poder escondido. É um poder escondido.
está naquele compartimento do coração, o Espírito Santo. É um poder escondido. É algo escondido. Porém ele está ali. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo sabia que o tinha. Nenhuma incerteza sobre ele. Cada homem que nasceu do Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida. Sabe o lugar, a hora, o minuto. Tá? Quando a morte mudou para a vida. Quando a incredulidade na Bíblia mudou para crer em cada palavra dela. Quando coisas arrogantes, orgulhosas passaram para cristãos humildes. Eles sabem quando a morte passou para a vida. A irmã Brana fala amém. Todo homem que o tinha algo diferente. O mundo sabia disto. Toda mulher que o tinha algo diferente. O mundo sabia disto. O mundo pode vê-lo. Suas ações provam o que você é. Você pode dizer o que tem, porém suas ações falam tão alto que não se pode ouvir sua voz. Sua vida fala o que você é. Já estou no encerramento aqui, irmão. Tem mais um parágrafo aqui ainda. Tá? A mesma mensagem. Jesus disse aos fariseus, ora, hipócritas, como podeis falar boas coisas quando eles o estavam chamando de bom mestre? Assim por diante, disse, da abundância do coração falam os lábios, e em vosso coração vós me odiais, e em vossos lábios me chamais bom mestre. Ele disse, hipócritas, veja, sua alma está pensando uma coisa, quando seus lábios você está falando outra coisa. Que situação, que coisa horrível, que coisa enganadora. É um hipócrita, pois eles dizem uma coisa do que está na mente, quando a alma diz outra coisa. Agora, o detector de mentira não funciona em sua mente, ele funciona em sua alma. Ele não funciona no seu intelecto. Há algumas pessoas que podem personificar a verdade. Elas personificam, todavia, sendo mentira. E podem personificá-la a ponto de poder enganar como ninguém, mas naquele compartimento do seu coração, sua mente, irmão, pode até omitir, mas o coração não omite. É um poder escondido, irmão, que está no coração de cada cristão nesta terra. E nós sabemos que quem é de Deus, ouve que é de Deus, irmão. Eu quero terminar, irmão, essa mensagem aqui já rapidinho, a mensagem do homem interior, já estou no encerramento já aqui. O homem interior, irmão, são as pessoas, aquele que ouve, aquele que é de Deus, ouve que é de Deus, são aqueles que andam com Deus. Já estamos encerrando aqui, ó. A mensagem, o homem interior, no parágrafo 45, diz assim, e aquele Deus Jeová que criou todas as coisas, trouxe a si mesmo para baixo, para viver no coração, no meu coração. Ele falou, aquele Deus Jeová que criou todas as coisas, trouxe a si mesmo para baixo, para viver no seu e no meu coração, no seu e no meu coração. Antes dele fazer isto, ele teve que impor o seu caminho, ele teve que lhe mostrar a lei e mandamento. Então ele teve que descer e lhes mostrar amor. E então rompeu seu caminho até baixo, no coração do homem. E agora Deus está em nós. E isto é correto. Agora nós somos as suas mãos na terra. Somos seus olhos na terra. Somos o seu evangelho na terra. O evangelho não é totalmente só pela palavra. A palavra, tá vendo? O evangelho na terra. E o evangelho não é totalmente só pela palavra. A palavra manifestada é o evangelho. O evangelho não vem apenas pela palavra, mas através do poder de demonstração do Espírito Santo
ide a todo mundo, mostrai o poder do Espírito Santo a todas as nações. Agora, em vez disso, nós começamos a ensinar teologia e já tivemos 2000 anos e 2/3 na terra. Nunca ouviu-se sobre Jesus Cristo. 2 anos, 2/3 da terra não conhece coisa alguma a respeito de Jesus Cristo. Pense nisto. Bom, você diz, isto é lá na terra pagã. Isto é nos Estados Unidos, América. Não é não, irmão. Jesus Cristo está em cada coração. Jesus Cristo está no meu e no teu coração. E quem é de Deus, ouve que é de Deus. Obrigado, irmãos, a cada um de vocês que ficaram aí até comigo. Forte abraço, Osmar. Deus te abençoa, viu? Chiquinho, Deus ilumina teus passos aí, meu irmão. Minha tia Isa também, que estava aí, minha esposa Luzia. Todos vocês que entraram aí. Tá? Nem todas as pessoas que entram aqui eu vejo, né? Mas que Deus possa abençoar a cada um de vocês, gente. Muito obrigado. Eu vejo as pessoas que compartilham, né? Eu vejo que o Carlinhos ali, meu sobrinho de Curitiba, compartilha. A Osiane, várias pessoas, a Osiane também, tantas pessoas aí que compartilham. Muito obrigado a todos vocês, viu? A Maria ali de Campinas também, Maria do Marquinhos. Obrigado, Maria. Sempre eu vejo você entrando aí, compartilhando, viu? Guilherme, William, todo mundo aí, né? Que Deus abençoe também. A todos os pastores, os amigos aí, gente. Eu não falei o nome de ninguém e não vou continuar falando, mas Deus conhece a cada um de vocês. Meu muito obrigado a cada um de vocês que ficaram comigo aí até agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa esclarecer para cada um de vocês mais esta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está enfermo, Deus te dê a cura. Você que tem dúvida, que Deus possa esclarecer para você. Você que precisa do emprego, você que tem uma questão na justiça. Você que tem um problema, Deus conhece cada um de vocês. Que Deus possa conceder o desejo do teu coração, conforme a medida da tua fé, a cura, seja qual for o seu problema. Em nome do Senhor Jesus Cristo, gente. Deus abençoe todos vocês que estão compartilhando aí. Continue compartilhando, fazendo parte aí da minha live, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo que vem estaremos novamente aqui. Que Deus faça resplandecer o meu e o teu rosto. Dê a paz no meu, no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, até domingo que vem. Querendo, Senhor, se for da tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.